Olá, minha gente querida. Estamos de volta agora com o Prepara Enem SSA, desta vez realismo e naturalismo. Olha que a gente continua no século XIX, hein? A gente continua bem aí na continuação dessa formação da literatura propriamente brasileira. A gente acaba de sair daquela literatura feita por estrangeiros e agora, cada vez mais, a gente aprofunda um estilo. A gente, não quero dizer que o realismo não teve influência francesa, a gente não teve que beber na fonte, né, dos autores franceses, ingleses e portugueses. Sim, mas agora a gente tem literatura feita por brasileiros com a consciência de um Brasil, nação independente, que tem sua própria cultura já, porque já estamos há quando? 350 anos, mais de 350 anos de história, com uma independência, embora que muito recente, mas que foi um grande movimento nacional e que trouxe esse espírito de nacionalidade para o Brasil. Isso foi o romantismo. O romantismo teve um papel importante porque ele populariza a literatura. Então, quando o realismo chega, já pega esse público consumidor, né? Já pega escolas, formação intelectual, já pega o período aí de universidades no Brasil. Enfim, a gente já estava se comportando como uma nação livre e, posso dizer, desenvolvida. Para quem viu aquela colônia, né, que a gente foi, hoje a gente está vendo o crescimento das ciências, o desenvolvimento das ciências nas faculdades, nas universidades, na vida do mundo. A gente vai ter agora, nesse período, grandes nomes na ciência no Brasil. A gente vai ter o mundo interessado em estudar o Brasil. A gente vai ter também o aparecimento do progresso a partir da Maria Fumaça e, mais tarde, claro, a fotografia, né? Depois, mais tarde ainda, o automóvel. Tudo isso como resultado dessa segunda revolução industrial que acontece lá na Europa, que reflete muito no Brasil e que a gente já tem estrutura de abraçar isso. Então, o que é que tem na Europa, tem no Brasil também. A formação do nome realismo é uma formação muito simples. É a partir do radical real mais ismo, que significa tendência, escola. Tá? Então, o que é o realismo? Seria um movimento fundado, baseado no real, no concreto. Então, a gente perde aquela visão romântica que sobredoura a realidade, né? Que ilude, que traz para a gente a realidade a partir de uma ótica do exagero pessoal do artista, do seu sentimento. E agora é o que a gente chama na gíria como um pão, queijo. Como é que é? É assim que eu digo. Eu olho e vejo o que você também vê, o que ele também vê. No romântico, não. Eu estou lendo o que o artista está vendo. O filtro que ele está... Agora não tem filtro, não. Agora a realidade como ela é. A pobreza, a miséria, a sujeira, a imundície, tudo como ela é na sociedade. O caráter do homem é visto não mais da maneira idealizada. Você vai ver agora uma nova mulher participativa, operária, a mulher transformadora. Você vai ver agora a presença do negro na literatura brasileira. Eu falo dessa maneira porque antes você só tinha branco escrevendo, porque só branco podia estudar, só branco podia publicar livros, só branco podia ser jornalista, enfim. Não era, durante o romantismo, a sociedade não estava preparada para o negro, que era somente o serviçal. Mas agora não. Agora nós vamos ter o negro protagonista, lutando pela emancipação, pela Carta de Alforria, pela liberdade, e isso abraçando causas políticas, desenvolvimentistas, progressistas. Então, eu posso dizer a você que o realismo é uma aproximação muito maior da política do que foi o romantismo. O realismo é realmente engajado com questões sociais. E o naturalismo? Eu diria assim, é bem pequena a diferença de um para outro, mas o naturalismo é o realismo influenciado pela ciência. O naturalismo, o nome natural, né, que busca a questão da natureza, do natural,
Isso tem muito a ver com a ciência, com as ciências da natureza, entendeu? Que você tão bem entende, que você estuda isso para a prova, né? Então, quando você pega um realismo que é fundado no experimentalismo, no positivismo, nas correntes filosóficas científicas, então é naturalismo. Em algum momento você não consegue diferenciar um do outro, porque todos dois são baseados na realidade. A única diferença é que o naturalismo vem com romance de tese. Ele parte de uma tese científica. Por exemplo, o homem é o produto do meio, e aquele romance vai provar isso, que o homem é produto do meio. Um grande exemplo que a gente tem no naturalismo, do romance de tese, é o Cortiço. Personagens que entram no Cortiço, um ambiente degradado, degenerado, distorcido, complicado, de fome, de miséria, de vícios, de maus costumes sociais, de uma patologia social muito grande, e pessoas que entraram nesse espaço aí, né, inocentes, e se transformaram e tomaram o caminho do mal. Quer dizer, o homem é produto do meio. Está provado? Tá. Então, romance de tese naturalista. Tá certo? O realismo, você percebe que ele ainda tem até alguns traços românticos, mas ele é um personagem, por exemplo, em histórias que se parecem mais na realidade. Eu estou acreditando nisso aí, porque eu sei que a realidade é desse jeito. Entenderam? Pronto. Vamos ver isso aí agora na telinha, tela cheia, para a gente ler um pouquinho. Olha aí o primeiro exemplo, um cortiço, olha aí. Um cortiço no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, os escravos estavam tendo muita liberdade, muita carta de alforria, estávamos no começo, no início de uma preparação para a libertação total e completa dos escravos. Então, esses homens não foram preparados tecnicamente e profissionalmente. Quando eles deixavam a escravidão, que conseguiam a liberdade, eles iam fazer o quê? Que só foram educados na senzala, que só foram preparados para fazer o serviço da cana, o serviçal. E agora? Não se adequava, não se adaptava à nova sociedade desenvolvida, né, com a tecnologia, a partir da eletricidade, das máquinas. Então, o desemprego foi muito grande, a fome urbana. Como é que esse pessoal se organizava? Em pequenas favelas, chamadas de cortiço. Então, essa habitação popular foi muito comum no Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil também. Aí o começo, então, do que a gente muito tempo chamou de favela no Rio de Janeiro, e hoje chamamos de comunidade, e esse crescimento tão grande começa aí. É aí o início de tudo. Então, você vai ver o Morro do Livramento, onde nasceu Machado de Assis, né? Hoje você vai ver uma comunidade imensa, não era como é hoje, claro, mas já se percebia que ali haveria um crescimento do povo pobre, que não tinha espaço lá na cidade grande, lá no centro, então iam buscar os lugares que eles pudessem invadir para poder fazer seus barracos, suas casas. Alguns que conseguiam trabalhar e ter algum dinheiro moravam na cidade e iam habitar num cortiço. Não tinha água encanada, enfim. Gente, era de uma imundice, de uma sujeira muito grande. E aí, tudo isso é narrado. Já existia isso do romantismo? Sim, já existia no romantismo. Mas aí a gente dourava a pílula, a gente botava o filtro e mostrava a mocinha branca, bonita, linda, bem vestida, né? E as escravas felizes ali ao entorno delas. Não era desse jeito, sempre não foi desse jeito. Houve isso, mas não era sempre assim. Agora vai ter uma reorganização social muito voltada para a transformação, né? Para o progresso, para o desenvolvimento. E aí a gente conta com alguns sentimentos revolucionários, tá certo? E como é que é isso aí? É desse jeito que eu estou falando. Eu ia ler e ia ver exatamente aquilo que a sociedade era. É isso que a gente chama de literatura ou romance realista, tá certo? Então, realismo e naturalismo são movimentos literários também da Europa, que surgiram na Europa, a gente importou esses movimentos. Começa na França, com Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Já o naturalismo começa lá com Émile Zola, com Thérèse Raquin. A gente está observando por esses dois documentos que estão aí, desses dois quadros, né?
a mulher trabalhando, produzindo, não aquela dondoquinha, aquele anjinho inútil, né? Dentro de uma casa cheia de riquezas e um homem produzindo riquezas e ela, a inútil ali dentro. Agora não, agora é a mulher que produz, vai para a pedreira, vai para a mina, que trabalha na fábrica, que é sindicalizada, que é organizada em movimentos sindicais, enfim. Agora você vai ver que a politização é total na literatura, porque a realidade era assim, tá? Então, como eu já disse, naturalismo tem uma tendência científica, o realismo é a observação da realidade, é o estudo do homem, tá? E aí a influência de diversas áreas, como o evolucionismo do Charles Darwin, do positivismo de Augusto Comte, do marxismo, agora surgem os sindicatos, vem a era da indústria, né, da segunda revolução industrial, então Marx entra nessa história aí como sendo o grande teórico socialista da época, tá certo? Então aí, no Brasil, Machado de Assis, o grande nome da literatura brasileira, Machado aí já contava com os seus 40 anos nessa foto, mais ou menos, por aí, um pouco menos, um pouco mais. E em Portugal, Eça de Queiroz. Então, os dois grandes ícones do realismo no Brasil, Machado de Assis, né, autodidata, nunca frequentou uma escola, aprendeu tudo sozinho, aprendeu o francês, o inglês sozinho, foi o maior escritor brasileiro, tudo como um autodidata. Já o Eça não, lá em Portugal o Eça teve uma educação regular, normal e tal. E por isso que a discussão, quem é maior dos dois? Um homem que veio do morro, da pobreza, órfão aos 8 anos, trabalhou ainda analfabeto com 14 anos de idade, aprende a ler e a escrever aos 15 anos, olha, e com 25 anos chega com um grande romance, porque já é um jornalista importante no Rio de Janeiro. Então, como é que se explica isso? Então, essa grande genialidade, deixando para a gente mais de 40 obras, é difícil de você não entender que ele é muito superior, é um gênio. O outro era um grande escritor, mas ele não, ele era um gênio. E é inexplicável o valor, a capacidade do Machado de Assis, tão pequenininho, né? E gago, inclusive isso, né? Era motivo até de riso algumas vezes. Dizem até que essa gagueira dele era um motivo que fazia ele ser um casmurro, né? Isolado do mundo, sozinho, quieto, calado. Deveria ser um cara chato, exigente, né? Então, o realismo é contrário ao romantismo, busca a realidade, que o romantismo fugia dela, né? Resgate do objetivismo, com descrições detalhadas, então aquele objetivismo, aquele racionalismo que você viu no clássico agora é retomado, tá certo? Sugerem a representação fiel da realidade, é como se fosse o escritor realista é um fotógrafo que pega a máquina pura, né, daquela época que não tinha os filtros de hoje, a tecnologia de hoje, e fotografava exatamente a realidade como ela é. Então, a retina do escritor é a máquina fotográfica que clica a coisa como a coisa é de verdade. O romântico não, botava filtro em cima de filtro para poder dourar essa realidade, tá? Então, a gente tira os heróis românticos e agora a gente bota as pessoas comuns, fragilizadas, limitadas, como elas realmente são, tá certo? No realismo a gente tem uma linguagem mais direta, a gente tem adjetivos mais realistas, já no naturalismo a gente tem uma linguagem mais simples. Inclusive alguns autores não eram lidos pelo público mais elitizado, mais requintado, porque havia ali palavrões, porque era um retrato dessa sociedade iletrada, dessa sociedade, né, com patologias que os mais ricos não aprovavam, não aceitavam, entendeu? Eu acho que não é difícil entender que você vê isso ainda hoje. Na música, a música do pobre é a música do rico. A maneira de vestir-se do pobre é a maneira de vestir-se do rico. A linguagem do pobre é a linguagem do rico, que vai pela academia, pela universidade, que estudou na Europa. E o pobre, semi-analfabeto, que vive ali na sua comunidade e que fala a linguagem ali quase que dialetal da sua comunidade. É a mesma coisa, mesma coisa. Tá? Então, a gente tem
No naturalismo, o ser humano que é mostrado como um animal, ali envolto naquela sujeira do cortiço, né? Comendo mal, se alimentando mal, passando fome, e aí partindo para a marginalidade. Você vai ver aí muito disso, da marginalidade como uma forma de sobrevivência, né? É isso, minha gente. Então, ainda hoje a gente tem esse público leitor que se divide entre eu prefiro a literatura romântica. Você vê isso no cinema. Quando as pessoas preferem diretores que produzem roteiros completamente, né, falsos, mentirosos, né, cheios de filtros, como eu falei. E outros não, que são mais cruéis, são mais realistas. Então, o público ainda hoje é dividido. No cinema, por exemplo, retrata muito bem isso para a gente, tá certo? O realismo, por exemplo, foi muito buscar a vida cotidiana, o dia a dia, as relações humanas, dos interesses, dos casamentos fabricados por interesse. Já o naturalismo descamba para a sensualidade, para o erotismo até, entendeu? Por isso o preconceito das classes privilegiadas e ditas, né, mais elegantes, porque a gente foi buscar no naturalismo as camadas sociais mais baixas, em todos os sentidos, mais baixa economicamente, mais baixa na linguagem, nos costumes, em tudo, né? E a influência dos dois, né, que fomos buscar nas correntes científicas do final do século XIX, tá? Então, a gente tem a oposição aos ideais românticos, o retrato fidedigno da realidade, o objetivismo, a contemporaneidade. Você não vê autor realista voltando ao passado, como os românticos fizeram. Os românticos vão muito do saudosismo, buscar na infância, buscar no passado histórico. Agora não. O realismo é um momento que eu estou vivendo a sociedade agora. Inclusive, os livros realistas são grandes estudos históricos. Eu quero saber com clareza como é que era a sociedade carioca do Segundo Império. Aí você lê o Cortiço, você lê o Mulato, você lê Dom Casmurro, Memórias de Brás Cubas, entendeu? São livros que você tem uma consciência, um retrato fiel da realidade do Segundo Império, né? Ao contrário de você ver um romance romântico, você vê ali que tem uma mulher que não era daquele jeito, um romance, um amor que não era, sabe, com todo aquele entusiasmo, uma beleza que é falsa, que é artificial, uma natureza exageradamente exuberante, tudo era idealizado a partir do exagero, do excesso de sentimentos. Agora não. Agora é sentimento zero, eu tenho somente o meu olhar e a minha razão, como quem vai estudar a realidade como a realidade é. Realismo é um estudo do homem, tá certo? Então, os temas são urbanos, sociais, cotidianos. A gente vai fazer a crítica da igreja, a igreja como dominadora, a igreja como sendo aquela que usa do poder para explorar, para dominar. Essa igreja que eu estou falando é essa igreja politizada, tá certo? Não me refiro a coisa da cristandade, do sentimento da fé, mas a igreja social. Há uma crítica muito grande a essa igreja, aos valores burgueses, às instituições sociais. Enfim, gente, o romance realista, desculpem, o romance realista, naturalista, é um romance de denúncia social. Pronto. Denúncia social. Você vai ver no Machado de Assis, por exemplo, uma tentativa de entrar na psicologia da personagem. É a primeira vez que o romance brasileiro faz isso, mas por causa da influência da psicanálise de Freud. Então, o tempo todo, a literatura flertando com a ciência, o tempo todo com a psicanálise, com as ciências naturais, com o determinismo, com o experimentalismo, enfim, tudo isso resultado da segunda grande revolução industrial e científica da segunda metade do século XIX. Tá? Então, é um romance, como eu disse, que documenta, é um registro histórico do nosso povo e daquela época, né? A gente tem agora uma visão científica. Tudo que você vai ler na telinha agora é muito de como é que um cientista pensa
Como é que um cientista pensa? Como é que um cientista olha o mundo, né? Dentro de um laboratório? Pronto. Então, o mundo, a sociedade, as cidades, o homem era um grande laboratório para o naturalista. Ali se experimentava. Você, quando começa a ler um romance realista, você faz um prognóstico do como será o final. Você tem uma ideia pela personagem, pelo encaminhamento da narrativa, você tem uma ideia de como vai concluir. Os romances naturalistas, não. De jeito algum. Eles são experimentais. É como se eu botasse aqui um viveiro humano e eu aqui, como um olhar de cientista, começasse a observar as transformações pelas quais aquele grupo está passando, a partir de situações que eu vou testando, né, em cada um deles, como se fosse rato de laboratório, entendeu? Então você não tem como prever uma personagem como Pombinha, ingênua, pura, inocente, chegando aos 12 anos no cortiço e saindo prostituta e com caráter completamente deformado para a visão, não é, elitizada, para essa visão burguesa de mundo, tá certo? Então era sempre assim, tentando fazer a denúncia social. O romance experimental, uma visão mecanicista do homem, mas uma preocupação com as descrições minuciosas. Era o retrato. Na verdade, ele é o escritor realista, no naturalista também, ele é uma espécie de fotógrafo da realidade, enquanto estuda essa realidade. Não se esqueçam disso. É o romance experimental. É a influência do cientificismo, do determinismo, do positivismo, do darwinismo, do marxismo, todos esses ismos aí filosóficos que tinham o centro da atenção todo voltado para a ciência e para o estudo do homem. Tá certo, gente? Isso aí. A gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente vai continuar com o movimento realista a partir da poesia. Até lá, grande abraço.